Programa Celebrai a Vida, Cristo convida. Apresentação e produção desse que nos fala, Bruno G. Estamos aí voltando a fazer esse programa, como já disse no início, programa que eu fazia na época, no ano de 2017. Bom, vamos ao quadro derradeiro desse programa, Celebrai a Vida, do dia 15 de agosto, ou Conhecendo Melhor a Bíblia. E dessa oportunidade vamos falar de um tema polêmico, sobre os desigrejados, e utilizar um artigo de uma pessoa que eu até admiro, por conta da sua notável sapiência, o reverendo Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana. Bom, vamos ao artigo dele. Eu vou refutar alguns posicionamentos do mesmo, né? E vamos tentar aí encontrar o mínimo denominador comum, vamos dizer assim. Ou seja, equilibrar do ponto de vista daqueles que são um pouco austeros, severos, extremistas, dizer, os desigrejados estão no inferno, e outros dizendo, nós somos a verdade, somos a verdadeira igreja, os que estão igrejados, estão no sistema e estão fazendo aquilo que agrada o homem, Satanás. Não é bem assim. Tanto quem está lá como quem está cá pode estar com Deus ou não. Bom, vamos lá. Os desigrejados, por Augusto Nicodemos Lopes. E ele diz assim: para mim, resta pouca dúvida de que a igreja institucional e organizada está hoje no centro de acirradas discussões em praticamente todos os quartéis da cristandade, e mesmo fora dela. O surgimento de milhares de denominações evangélicas, o poderio apostólico de igrejas neopentecostais, a institucionalização, a secularização das denominações históricas, a profissionalização do ministério pastoral, a busca de diplomas teológicos reconhecidos pelo Estado, a variedade infindável de métodos de crescimento de igrejas e sucesso pastoral, os escândalos ocorridos nas igrejas, a falta de crescimento das igrejas tradicionais, o fracasso das igrejas emergentes, tudo isso tem levado muitos a se desencantarem com a igreja institucional e organizada. Alguns simplesmente abandonam a igreja e a fé, mas outros querem abandonar apenas a igreja e manter a fé, querem ser cristãos, mas sem ser igreja ou sem ir à igreja. Muitos desses estão apenas decepcionados com a igreja institucionalizada ou institucional e tentam continuar a ser cristãos sem pertencer ou frequentar nenhuma. Todavia, existem aqueles que, além de não ter mais frequência na igreja, tomaram essa bandeira e passaram a defender abertamente o fracasso total da igreja organizada, a necessidade do cristianismo sem igreja, a necessidade de sairmos da igreja para podermos encontrar Deus. Essas ideias vêm sendo veiculadas através de livros, palestras e da mídia. Viraram um movimento que cresce a cada dia, são os desigrejados. Muitos livros recentemente têm defendido a desigrejação do cristianismo. Em linhas gerais, os desigrejados defendem os seguintes pontos. Primeiro, Cristo não deixou qualquer forma de igreja organizada e institucional. Isso é verdade. Segundo ponto, já nos primeiros séculos, os cristãos se afastaram dos ensinos de Jesus, organizando-se como uma instituição. A igreja criando estruturas, inventando ofícios para substituir os carismas, elaborando hierarquias para proteger e defender a própria instituição, e de tal maneira se organizaram que acabaram deixando Deus de fora, com a influência da filosofia grega na teologia e a oficialização do cristianismo por Constantino. A igreja corrompeu-se completamente. Terceiro ponto, apesar da reforma ter sido levantada contra essa corrupção, os protestantes evangélicos acabaram caindo nos mesmíssimos erros ao caírem em organizações ou denominações organizadas, sistemas interligados de hierarquia e processo de manutenção do sistema, como a disciplina, a exclusão dos dissidentes, e ao elaborar confissões de fé, catecismo, declarações de fé, que engessaram a mensagem de Jesus e impediram o livre pensamento teológico. Quarto ponto, a igreja verdadeira não tem templos, cultos regulares aos domingos, tesouraria, hierarquia, ofícios, ofertas, dízimos, clero, oficial, confissões de fé, rol de membros, propriedades, escolas e seminários. Quinto ponto, de acordo com Jesus, onde estiverem 2 ou 3 que crerem nele ou creem nele, ali está a igreja, pois Cristo está com eles, conforme prometeu em Mateus 18.
Assim, se 2 ou 3 amigos cristãos se encontrarem no Friends Café, uma sexta-feira à noite, por exemplo, para falar sobre as ligações espirituais do filme O Livro de Eli, ali é a igreja, não sendo necessário absolutamente mais nada do tipo ir à igreja no domingo, pertencer a uma igreja organizada. Um sexto ponto ainda, a igreja como organização humana tem falhado e caído em muitos erros, pecados, escândalos e prestado um desserviço ao evangelho. Precisamos sair dela para podermos encontrar a Deus. A opinião do Augusto Nicodemos. Eu concordo com vários dos pontos defendidos pelos desigrejados. Infelizmente, eles estão certos quanto ao fato de que muitos evangélicos confundem a igreja organizada com a igreja de Cristo, tendo lutado com unhas e dentes para defender sua denominação e sua igreja, mesmo quando essas não representam genuinamente os valores da igreja de Cristo. Concordo também que a igreja de Cristo não precisa de templos construídos e nem de todo o aparato necessário para sua manutenção. Ela, na verdade, substituiu de forma vigorosa nos 4 primeiros séculos, se reunindo em casas, cavernas, vales, campos e até cemitérios. Os templos cristãos só foram erigidos após a oficialização do cristianismo por Constantino no século IV. Os desigrejados estão certos ao criticar os sistemas de defesa criados para perpetuar as estruturas e a hierarquia das igrejas organizadas, esquecendo-se das pessoas e dando prioridade à organização. Concordo com eles que não podemos identificar a igreja com cultos organizados, programações sem fim durante a semana, cargos e funções como superintendente da escola dominical, organizações internas, comunhões de moços, adolescentes, senhoras e homens, métodos como cédulas, encontros de casais, de jovens e por aí vai. E também estou de acordo com a constatação de que a igreja institucional ou institucionalizada tem cometido muitos erros no decorrer da sua longa história. Dito isso, pergunto se ainda assim está correto abandonarmos a igreja institucional e seguirmos um cristianismo em voo solo. Pergunto ainda se os desigrejados não estão jogando fora o bebê junto com a água suja da banheira. Afinal, parece que a revolta deles não é somente contra a institucionalização da igreja, mas contra qualquer coisa que imponha limites ou restrições à sua maneira de pensar e de agir. Fico com a impressão de que eles querem se livrar da igreja para poderem ser cristãos do jeito que entendem, acreditam ou pensam, do jeito que eles quiserem, sendo livres, pensadores, sem conclusões ou convicções definidas, fazerem o que bem entenderem, para poder experimentar de tudo na vida sem receio de penalizações e correções. Esse tipo de atitude anti-instituição, anti-disciplina, anti-regras, anti-autoridade, anti-limites de todo tipo, se encaixa perfeitamente na mentalidade secular e revolucionária do nosso tempo, que entra nas igrejas travestida de cristianismo. É verdade que Jesus não deixou uma igreja institucionalizada aqui nesse mundo. Todavia, ele disse algumas coisas sobre a igreja, que levaram seus discípulos a se organizarem em comunidades ainda no período apostólico e muito antes de Constantino. Primeiro ponto, Jesus disse aos discípulos que sua igreja seria edificada sobre a declaração de Pedro, que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Mateus 16, 15, 19. A igreja foi fundada sobre essa pedra, que é a verdade sobre a pessoa de Jesus. 1 Pedro 2, 4, 8. O que se desviar dessa verdade, a divindade exclusivamente da pessoa de Cristo, não é igreja cristã. Não admira que os apóstolos estivessem prontos a rejeitar os livros pensadores de sua época, que queriam dar uma outra interpretação à pessoa e obra de Cristo diferente daquela que eles receberam do próprio Cristo. As igrejas foram instruídas pelos apóstolos a rejeitar os livros pensadores, como os gnósticos e judaizantes e libertinos desobedientes, como os seguidores de Balaão e os nicolaítas, segundo em João 10, versículo 10, Romanos 16, 17, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 5, 11, segundo Tessalonicenses 3, 6, 3, 4, Timóteo 3, 10, Judas, no versículo 4, Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, 2, 6 e 15. Fica praticamente possível nos mantermos sobre a rocha Cristo e sobre a tradição dos apóstolos registrados nas Escrituras, sem sermos igreja, onde somos ensinados, corrigidos, admoestados, advertidos, confirmados, e onde os que se desviam da verdade apostólica são rejeitados.
Segundo ponto, a declaração de Jesus acima, que a sua igreja, como foi falado anteriormente, né, que sua igreja se ergue sobre a confissão acerca de sua pessoa, nos mostra a ligação estreita, orgânica e indissolúvel entre ele e a sua igreja. Outro ponto, ele ilustrou essa relação com a figura da videira e seus galhos, João 15. Essa união foi muito bem compreendida pelos seus discípulos, que a compararam a relação entre a cabeça e o corpo, Efésios 1, 22 e 23. A relação marido e mulher, Efésios 5, 22 e 23. Entre o edifício e a pedra sobre o qual se assenta, 1 Pedro 2, 4, 8. Os desigrejados querem Cristo, mas não querem ser igreja, ou não querem sua igreja. Querem o noivo, mas rejeita sua noiva. Mas aquilo que Deus ajuntou não separou. Não podemos ter um sem o outro. Terceiro ponto, Jesus institucionou também o que chamamos de processo disciplinar, quando ensinou ao seu discípulo de que maneira deveriam proceder no caso de um irmão que caiu no pecado. Mateus 18, 15 e 20. Após repetidas divergências, em particular, o irmão faltoso, porém endurecido, deveria ser excluído da igreja. Pois é, Jesus usou o termo, e não deveria ser tratado como parte dela. Mateus 18, 17. Os apóstolos entenderam isso muito bem, pois encontraram em suas cartas dezenas de advertências às igrejas que eles organizaram para que se afastassem dos comícios que quisessem arrepender dos seus pecados e que não andassem de acordo com a verdade apostólica. Um bom exemplo disso é a exclusão do irmão imoral da igreja de Coríntios, Coríntios 5, né, que fez ali um ato do incesto com a sua própria madrasta. Não entendo como isso pode ter sido feito numa fraternidade formal e viva que se reúne para bebericar café nas sextas à noite, discutir assuntos culturais, onde não existe a consciência de pertencermos a um corpo que guia conforme regras estabelecidas por Cristo. Quarto ponto, Jesus determinou que seus seguidores fizessem discípulos em todo o mundo e que os batizassem e ensinassem a eles tudo o que havia mandado. Mateus 28, 19, 20. Os discípulos entenderam isso muito bem. Eles organizaram os convertidos em igrejas, os quais eram batizados e instruídos no ensino apostólico. Eles estabeleceram líderes espirituais sobre essas igrejas que eram responsáveis por instruir os convertidos, advertir os faltosos e cuidar dos necessitados, Atos 6, 6, Atos 14, 23. Definiram claramente o perfil deles, líderes e suas funções, que iam desde o governo espiritual das comunidades até a oração pelos enfermos. 1 Timóteo 3, 1 ao 13, Tito 1, 5, 9, Tiago 5, 14. Quinto ponto. Não demorou também para que os cristãos apostólicos elaborassem as primeiras declarações ou confissões de fé que encontramos. Romanos 10, 9, João 4, 15, Atos 8, 36, 37, Filipenses 2, 5, 11, etc. Que serviu de base para a catequese, instrução dos novos convertidos e para examinarem e rejeitarem os falsos mestres. Veja, por exemplo, João usando uma dessas declarações para repetir livro de pensadores gnósticos das igrejas da Ásia, 2 João 7, 10, 1 João 4, 1, 3. Ainda no período apostólico, encontramos sinais de que as igrejas haviam se organizado e estruturado, tendo presbíteros, diáconos, mestres e guias, uma ordem de viúvas e ainda presbitérios. 1 Timóteo 3, 1, 5, 17, 19, Tito 1, 5, Filipenses 1, 1, 1 Timóteo 3, 8, 12, 1 Timóteo 5, 9 e 4, 14. O exemplo mais antigo que nós lemos dessa organização é a reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para tratar de um caso de doutrina, a inclusão dos gentios na igreja e as condições para que houvesse comunhão com os judeus convertidos, Atos 15, 1, 6. A decisão desse que ficou conhecida como Concílio de Jerusalém foi levada para ser obedecida nas demais igrejas, Atos 16, 4. Mostrou que havia, desde cedo, uma rede hierárquica entre as igrejas apostólicas, poucos anos depois de Pentecostes, poucos anos depois do Pentecostes e muitos anos antes de Constantino. Sexto ponto. Jesus também mandou seus discípulos se reunirem regularmente para comer o pão e beber o vinho em memória dele, Lucas 22, 14 e 20. Os apóstolos seguiram a ordem de reunir-se regularmente para celebrar a ceia, em Atos 2, 42, 27, 1 Coríntios 10, 16. Todavia, dada a natureza da ceia, cedo introduziram normas para a participação nela, como fica evidente no caso da igreja de Coríntios, 1 Coríntios 11, 23 e 34. Não sei direito como os desigrejados celebram a ceia, mas deve ser difícil fazer isso sem que estejamos na companhia de irmãos que partilham da mesma fé e que creem a mesma coisa sobre o Senhor. É curioso que a passagem predileta dos desigrejados onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali estou no meio deles, Mateus 18, 20. Foi proferida por Jesus no contexto da igreja organizada.
esses 2 ou 3 que ele menciona são os 2 ou 3 que vão tentar ganhar o irmão faltoso e reconduzi-lo à comunhão da igreja, Mateus 18:16. Ou seja, são 2 ou 3 que estão agindo para preservar a pureza da igreja como corpo, e não os 2 ou 3 que separam dos demais e resolvem fazer sua própria igrejinha informal ou seguir carreira solo como cristãos. O meu ponto de vista é esse, que muitos antes do período pós-apostólico, da intrusão da filosofia grega na teologia da igreja, do decreto de Constantino, os 3 marcos que, segundo os desigrejados, são responsáveis pela corrupção da igreja institucional. A Igreja de Cristo já está organizada com seus ofícios, hierarquia, sistema disciplinar, funcionamento regular, credos e confissões, ao ponto de Paulo se referir a ela como coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15. O autor de Hebreus repreendeu os que deixaram de se congregar com os demais cristãos, Hebreus 10:25. O livro de Atos faz diversas menções das igrejas referentes a elas como corpos definidos, organizados nas cidades, Atos 15:41, 16:5. Veja também Romanos 16:4, 16, Coríntios 7, 17, 11, 16, 14, 33, 16, 1, etc. A relação é muito grande. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Né? No final, fica com a impressão de que os desigrejados da verdade não são contra a igreja organizada, meramente porque desejam uma forma mais pura do cristianismo, mais próxima da forma original. Mas essa forma original já nasceu organizada, estruturada nos evangelhos e no restante do Novo Testamento. Acho que eles querem mesmo é a liberdade para ser cristãos do jeito que eles querem, acreditar no que quiserem e viverem do jeito que acharem correto, sem ter que prestar contas a ninguém. Pertencer a uma igreja organizada, especialmente aquelas que historicamente são confessionais e que têm autoridades constituídas, conselhos e concílios, significa submeter nossas ideias e nossa maneira de viver ao crivo do evangelho, conforme entendido pelo cristianismo histórico. Para muitos isso é pedir demais. Eu não tenho ilusões quanto ao estado atual da igreja. Ela é imperfeita e continuará assim sendo enquanto for membro dela. A teologia reformada não deixa dúvidas quanto ao estado de imperfeição, corrupção, falibilidade, miséria que a igreja militante se encontra no presente, enquanto que guarda a vida de Jesus, ocasião que se tornará a igreja triunfante. Ao mesmo tempo, ensina que não podemos ser cristãos sem ela, que, apesar de tudo, precisamos um dos outros, precisamos da pregação da palavra, da disciplina, dos sacramentos, da comunhão de irmãos e dos cultos regulares, né? O cristianismo sem igreja é outra religião. A religião individualista dos livres pensadores, eternamente em dúvida, incapazes de levar cativos seus pensamentos à obediência de Cristo. Então, esse é o artigo do Augusto Nicodemos, da igreja presbiteriana, refutando, contestando os desigrejados. Bom, o termo desigrejado já é um termo equivocado, o que seria os destemplados, os fora do tempo. Inclusive a própria palavra igreja, que vem de eclésia, quer dizer para fora tirado. E para fora tirado desse pleonasmo, com essa redundância, é exatamente estar fora do sistema mundano corrupto, que São Tiago vai falar exatamente, que é para nós abster da corrupção desse mundo, e do sistema mundano corrupto, desse sistema que está dentro da igreja. Porque existe. Quantas igrejas mundanas? Quantas igrejas sem Cristo? Quantas estátuas sem cabeça? Ou seja, igrejas que são no nome, na aparência, mas não tem a cabeça que é Cristo. Tem o corpo de uma igreja, mas a cabeça não está lá, Cristo não está lá. Então, tem que separar o joio do trigo, tem que separar as coisas, sem exageros. Então, já o primeiro ponto é que esse termo está errado. Segundo ponto, que ele diz com relação aos extremistas dos desigrejados, né, utilizando um termo equivocado dele. Eu não estou falando desses extremistas. Eu não quero ser esse extremista, porque eu posso ser considerado um destemplado. Eu estou 10 anos fora do sistema, mais de 10 anos. Apesar de visitar, ou ter visitado, já faz muito tempo também que não visito, algumas igrejas. Porque eu entendo que eu sou a igreja. Se eu sou a igreja do Senhor, e Ele morreu por mim, e eu posso ser igreja de Deus, igreja do diabo, igreja de mim mesmo, porque a igreja não é 4 paredes, qual é a importância de eu estar lá dentro do templo, seguindo normas, preceitos de homens, às vezes até aparentando ser um homem, um sacrosanto homem de Deus para o público, para a igreja, mas na realidade eu estou totalmente corrompido, cheio de mau pensamento, fazendo coisas equivocadas, etc, etc.
Não adianta. Vai voltar à parte, eu ter a consciência de que eu sou um pecador, que eu preciso da misericórdia de Deus, buscar Ele quando tenho oportunidade, orar, pregar, fazer isso que eu faço nos meus canais aqui no YouTube. Agora, é claro que eu sou contra os extremismos. Quer dizer, ele utiliza os extremistas que são chamados por ele de desigrejados para refutar. E com isso não adianta falar. É a mesma coisa que pegar os extremistas, fanáticos, religiosos, e diz que suas denominações estão certas, que lá existe a verdade, que só aquela igreja que vai ser salva, são exclusivistas, vira até quase que seita. Seita no sentido pejorativo, porque muitos falam seita, mas não sabem de que se trata seita, porque os cristãos lá, primitivos, foram chamados de seita pelos judeus ou pelo judaísmo, né? Para quem não lê a Bíblia não sabe disso. Só fala, tem a seita, que é chamada de seita, e é no modo, às vezes, pejorativo mesmo. Mas só que ela não é seita, é a igreja de Deus mesmo, que é a porta estreita. Agora, tem aquelas que são seitas mesmo, que desvirtuam a palavra de Deus. Então, não estou falando desse. Eles estão errados, esses extremistas aí que querem acabar com a igreja, que não querem saber de igreja, que querem, inclusive, tirar todo mundo dentro da igreja. Eu não penso assim. Quem quiser cultuar a Deus dentro de um templo, dentro de uma instituição, vão lá. Quem não quiser e tiver o mesmo pensamento, temor a Deus, que fique também fora. Que não vá. Agora, querer dizer que lá vai adiantar, que está fora, vou para o inferno, quer dizer, se eu estou dentro da igreja, eu estou com um pé no céu. Eu estou fora da igreja institucionalizada, eu estou com um pé no inferno. Isso aí é loucura. Aí depois ele puxa a brasa para a sardinha dele, começa a falar das igrejas reformadas, que a igreja presbiteriana é reformada, é calvinista, e aquela coisa toda. É para dizer que ali tem a verdade, também é outro equívoco, né? É cada um querendo defender o seu ponto de vista. E o ponto de vista correto é do Evangelho, da verdade de Cristo, porque não tem denominação na igreja do Senhor. A igreja do Senhor não tem denominação. Quem denominou várias igrejas aí, ou dividiu, são os homens. Inclusive, isso é até uma obra carnal. É um espírito faccioso de divisão. Aí ele começa a falar, porque as igrejas eram organizadas, porque tinha ceia, como é que esse pessoal vai ceiar? Ora, Jesus disse para fazer, claro, até a memória dele, mas isso não quer dizer que a ceia vai garantir todo mundo no céu, porque a pessoa pode tomar a ceia indignamente. Ou a pessoa, ela pode até tomar a ceia dignamente, entre aspas. Mas segue aí alguns pontos. Mas fazendo coisas que não procedem do Evangelho. E até a questão da ceia, quer dizer, se eu não tomar a ceia, eu estou no inferno. Se eu tomar a ceia, eu estou no céu. Então, quer dizer, a condição é tomar a ceia? Eu não vejo Paulo dizendo isso. Que ficarão de fora aqueles que não tomaram a ceia. Eu não vejo Paulo dizendo isso. É uma recomendação para fazer memória de Cristo. Não é um mandamento. É isso que muitas pessoas não pregam. E esses que, claro, vivem ali da igreja, ganham o seu salário, e um alto salário, né? Diga-se de passagem, uma prebendona, que é chamada de prebenda, mas prebendona, eles vão dialogar, dizer, não, tem que tomar ceia, como é que eles vão tomar ceia? Eu não tomo ceia porque... Aonde? Não é mandamento. Paulo não diz que ficarão de fora. Ele disse que vai ficar de fora os beberrões, os comilhões, né? Os adultos, homicídios, etc. Em Apocalipse também vai dizer, ficarão de fora os cães e tal. Jesus disse que de dentro saem as coisas terríveis, as iras. Paulo vai falar das obras carnais. Nós devemos prezar pelas obras espirituais. Pelos frutos espirituais, os frutos espirituais não é tomar a Santa Ceia. Olha o equívoco. Você não viu. Não quer dizer que Dimas, não é Dilma, né? Dimas, o bandido bom ali da cruz, ele não foi salvo, porque tudo leva a crer que ele não foi batizado e não tomou a ceia. E aí?
E como se aqueles que tomam a ceia também fossem para o céu, não tivesse pecado. Um ponto aí que dá para discutir muito e eu não quero me alongar com isso. E depois outros argumentos, é porque ali aparecia a igreja estruturada, mas não era estruturada, aí era na casa, nas cavernas. A estrutura era necessária, a comunicação, mas era outra vivência, outra experiência. Eles estavam sendo perseguidos, eles eram como seitas. Hoje em dia, graças a Deus, no Brasil, você pode ter acesso à Bíblia online, a cultos online no YouTube, a pregações. Você tem a sua Bíblia, não é proibido no Brasil e outros países, aí é outra configuração, aí sim é recomendado fazer até quase igual a igreja primitiva fazia. Então, no Brasil, você tem liberdade para ler a Bíblia em casa, para orar em casa, para pensar em Deus. Então, quer dizer, veja bem, se for utilizar o raciocínio deles, é claro que é no Velho Testamento. Mas Daniel, que estava lá no cativo babilônico, ele estava em pecado, porque ele não estava na sua nação e não estava lá orando num tabernáculo, num templo de Salomão, né? Ou nos templos que tinha na época. Ele estava em cativeiro. E ele orava em casa. Jesus disse que a oração que Deus recebe é aquela que é em casa. Entrar dentro do quarto, fechar a porta e orar, que o Pai do céu vai recompensar, ouvir a oração e recompensar. E não está aí publicamente orando para ter galardão dos homens. É claro que ele disse, talvez, em outro contexto, da questão da exaltação, que não querendo proibir quem possa orar ou pregar ao ar livre em público, mas é uma grande realidade. Enfim, tem muitos pontos e contrapontos. Acho que o equilíbrio é o mais certo, né? Não podemos generalizar, nem dizer que todos que estão no sistema lá de igreja, dentro de igreja, vão para o inferno, estou falando coisa errada, bem como aqueles que estão afastados, não estão no sistema, também vão. Tem o equilíbrio aí. Tá? Então, trouxemos, perdoe as palavras equivocadas, nesse quadro derradeiro do programa Celebrar a Vida, conhecendo melhor a Bíblia. Quando você em Deus deposita a sua fé em Deus.